E aí, meus amores, vamos para mais uma aulinha de geografia e hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas. Então, vamos lá. Para que todas as mercadorias de que precisamos em nosso dia a dia cheguem até nós e possam ser consumidas, é necessário o trabalho de muitas pessoas. Enquanto algumas se envolvem diretamente na extração das matérias-primas, outras se ocupam com a transformação dessas matérias-primas em produtos úteis e outras ainda com o transporte e a venda desses produtos. Então, tudo isso que a gente falou aqui são as atividades econômicas, a extração desse produto da natureza, a transformação e a entrega desse produto, para que esse produto chegue até as nossas casas. Vamos ver alguns exemplos de cada passo desse. Então, vamos lá a alguns exemplos. Na primeira imagem, nós temos aí, o caminhoneiro, o motorista de caminhão que trabalha transportando mercadorias para locais distantes, Ele leva essa mercadoria para outros locais para que todos possam ter acesso a esse produto. Aqui do lado, nós temos o fruticultor, Ele está aí colhendo a fruta para que ela possa ser vendida e consumida também por outras pessoas. É a atividade de retirar ou extrair recursos de origem natural. Essa atividade ela é chamada de extrativismo. Então, a gente extrai os recursos da natureza. A esse tipo de atividade, nós damos o nome de extrativismo. O extrativismo começou a ser praticado por meio da coleta dos produtos encontrados na natureza. Então, como eu disse mais uma vez, é tudo aquilo que a gente retira lá da natureza, certo? Existem 3 tipos de extrativismos, que são o animal, o vegetal e o mineral. Vamos ver exemplos desses extrativismos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Na primeira imagem, aqui do pescador, certo? Nós temos aqui, gente, nessa imagem do pescador, nós temos aí, tá? O pescador lança a sua rede na praia, certo? Para pescar. Então, esse tipo de extrativismo aí é de origem animal, certo? Ele está extraindo da natureza, mas é pesca. O peixe é um animal. Aqui embaixo, esse senhor aqui, certo? Nós temos aí, o trabalhador risca o tronco da seringueira para a extração do látex, que será utilizado na fabricação da borracha. Esse tipo de extrativismo aqui, ele é vegetal, certo? Ele vem da vegetação aqui, A borracha, o látex, que é o produto que a gente faz, a matéria-prima. Para ser feita a borracha, ela vem de uma árvore, da seringueira. Aqui do lado nós temos os garimpeiros, certo? Trabalhando na extração do ouro. Então, esse aqui é um tipo de extrativismo mineral. A gente está colhendo os minérios que vêm da terra. Vamos ver agora também outros tipos de extrativismo com auxílio de máquinas, certo? Então, nós temos aqui, o extrativismo com auxílio de máquinas. Nessa primeira imagem aqui, nós temos aqui, vamos lá, deixa eu circular aqui para vocês. Essa primeira aqui, nós temos uma estação marítima de petróleo, certo? É uma plataforma que fica lá no meio do mar, do oceano, de onde é extraído o petróleo. Aqui do lado, nós temos uma pedreira, tá? De extração de brita, a qual se utiliza na fabricação de concreto, cimento e outros materiais na construção de casas. Então, aqui também a gente vê o auxílio aí, das máquinas para poder ser feito esse extrativismo aí da natureza. Então, vamos falar um pouquinho da agricultura, certo? O que é a agricultura, É uma atividade econômica na qual se realiza a produção de feijão, arroz, batata, milho, cenoura, tomate, entre outros vegetais essenciais à nossa alimentação. Então, a agricultura é a atividade onde a gente planta para colher, certo? Essa atividade não depende apenas do trabalho de pessoas, mas também de elementos da natureza, como o relevo, o solo, o calor e a chuva.
Um relevo plano, por exemplo, favorece a utilização de máquinas que facilitam nas plantações e, consequentemente, resulta em maior produção. Vamos ver uns exemplos desses relevos planos, certo? Que ajuda aí na colheita, né? No resultado melhor na produção. Então, nós temos aqui, ó, duas imagens, certo? Que nos mostram esse relevo plano, esse solo aqui, ó, lisinho, sem ondas, sem montanhas. Esse é um relevo plano. Nessa primeira imagem aqui, a gente está vendo aí a colheita da soja, certo? Em uma fazenda modernizada no município do Campo Verde, interior do Mato Grosso, certo? Então, essa daqui é uma colheita de soja. E aqui do lado a gente tem a plantação de soja, certo? No município do Chapadão do Sul, também no Mato Grosso. Então, desse lado a gente está vendo a colheita, desse lado a gente está vendo a plantação. E a gente está vendo esse solo aí, ó, retinho, certo? Que é um relevo plano, tá? Vamos ver outros exemplos. Nós vimos no slide anterior um relevo plano. Agora nós vemos aqui um relevo montanhoso. Já quando o relevo é assim, montanhoso, a plantação tem de ser feita em forma de graus. Aliás, pessoal, perdoem, de degraus, tá? Ou terraceamento. Esse modo de se realizar a agricultura evita que as chuvas fortes carreguem partículas do solo, provocando o desgaste ou a erosão. Então, esse exemplo aí, certo, de relevo é um relevo montanhoso. Quando o relevo se apresenta dessa forma, a plantação ela tem que ser feita em forma de degrau, certo? Para que a chuva, quando ela venha muito forte, ela não provoque um desgaste maior e a erosão, tá bom? Vamos ver outros exemplos. Nesse slide aqui, ó, a gente pode ver esse solo aí, né, danificado, onde a gente tem aqui, ó, esse solo com ravina e esse solo com vossoroca. Esse primeiro aqui, com ravina, quando isso acontece? Quando a erosão ela não é evitada, pode acontecer esses danos aí no solo. Esse primeiro aqui, que é o solo com ravina, é uma erosão, quando ela danifica o solo e ela forma essas ravinas aí no solo. Desse outro lado, nós temos esse solo aqui com vassoroca. Vassoroca, difícil esse nome, viu? Isso é uma ravina de grande proporção, ela se transforma, ela se torna essa vassoroca, certo? Então, essa ravina, quando isso acontece aqui, ela pode se modificar e se transformar nisso aqui, ó. Olha só, certo? Tudo isso acontece quando a erosão ela não é evitada, então acontecem aí esses danos no solo. O solo é muito importante para a agricultura, sendo constituído principalmente pela decomposição das rochas, as quais vão se desgastando e se transformando em terra. Então é assim que acontece a transformação da terra, né? Quando as rochas elas vão se desgastando, aí elas se transformam em terra. Atualmente, muitas máquinas técnicas e produtos há, né, muitas máquinas técnicas e produtos que fertilizam o solo. Eles são utilizados na agricultura com o objetivo de aumentar a produtividade. Então, o objetivo dessas máquinas é aumentar essa produtividade, é que essa colheita ela seja maior, que ela tenha uma quantidade maior de pessoas. Vamos ver exemplos dessas máquinas. Então, olha só, nessa primeira imagem aqui, né, nós temos aqui, ó, um maquinário agrícola espalhando produto químico na plantação, certo? Que é para matar as pragas, né? Livrar a plantação das pragas para que ela possa crescer sem danificações. Desse outro lado aqui, nós temos a técnica de irrigação, certo? É para, digamos, aguar, né, a plantação, que elas precisam de água para sobreviver. Então, é uma técnica para ser feita de maneira mais rápida essa irrigação no solo. Gente, então vamos falar um pouquinho agora de plantas
geneticamente modificadas e alimentos orgânicos. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A agricultura moderna tem investido em estudos para descobrir como garantir melhores colheitas. Uma das técnicas utilizadas é a das plantas geneticamente modificadas. Você sabe o que são? Trata-se de plantas cujas sementes são desenvolvidas em laboratórios e recebem contribuições genéticas de outras espécies vegetais para se tornarem mais nutritivas e resistentes a pragas. Olha só que interessante. Entretanto, muitas pessoas consideram esses alimentos modificados em laboratórios perigosos para o ambiente e para a saúde humana. E os alimentos orgânicos? Você já ouviu falar neles? Trata-se de alimentos que podem ser mais saudáveis, pois não utilizam produtos químicos em seu cultivo. Por outro lado, nem sempre são produzidos em grande escala, por isso costumam ser mais caros. Então, os produtos orgânicos, como eles não são produzidos naturalmente, eles costumam ser mais caros, porque eles levam mais tempo para ser produzidos e é de forma diferente também, né? Tem mais cuidado, não levam produtos químicos e tudo isso. Dizem que são produtos naturais, tá? Então, são mais caros também por esse motivo. Vamos falar um pouquinho de pecuária. Então, vamos falar um pouquinho de pecuária, né? Então, ó, a pecuária, ela é uma atividade que se relaciona à criação de animais. E existem diferentes tipos de pecuária. Vamos ver alguns deles. Nós temos a ovina, que ela se refere à criação de ovelhas. Nós temos a suína, que se refere à criação de porcos. Nós temos a caprina, que se refere à criação de cabras. E nós temos a bovina, que se refere à criação de bois. Mas não se resume a isso aí não, tá, pessoal? Tem vários outros tipos também de diferentes tipos de pecuária, tá? Que se referem a outros animais. Eu coloquei só alguns aqui, só para a gente ter uma ideia, tudo bem? Então, agora, né, a gente já viu um pouquinho, certo, de todo o nosso assunto sobre atividades econômicas, sobre extrativismo, agricultura, pecuária. E aí nós vamos fazer uma atividadezinha rápida no livro, tá? Na página 116. Fazendo essa atividadezinha aí para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, peguem o livro na página 116, respondam a atividade e vamos continuar. Então, continuando, vamos falar um pouquinho sobre atividades industrial. Os produtos que vêm das atividades típicas do campo, como o extrativismo, da agricultura e da pecuária, podem ser consumidos ao natural ou transformados pela atividade industrial em outros produtos. A gente pode consumir, né, as frutas naturalmente ou elas podem ser transformadas em outros produtos, certo? Então, nessas imagens aí, a gente pode ver. Na nossa primeira imagem, nós vemos aqui, ó, né? Nós vemos aí uma plantação de laranjas, certo? Então, vamos ver as transformações pelas quais ela passa. Aqui a gente pode consumir, né, isso, a fruta de maneira natural. Aqui do lado, nós temos a colheita das laranjas, certo? Aí é um pomar, as laranjas vão ser colhidas e aí elas vão passar para uma terceira etapa. Aqui onde tem a indústria produtora de suco de laranja, certo? Aqui elas vão ser o quê? Elas vão ser processadas, né, em uma indústria para ser transformadas em produtos da laranja, suco, polpa, geleia, o que possa ser feito através da laranja vai ser produzido na indústria. Aqui a gente já pode ver, né? Aqui, ó, a garrafinha de suco de laranja, não é isso? Então, aqui esse produto ele já passou pela transformação, já é o suco engarrafado, pronto para ser comercializado, pronto para o consumo. E aqui do lado, nós temos aí uma indústria. Como nós podemos ver, né, por meio das indústrias, por meio das imagens que nós vimos no slide anterior, a atividade industrial ela transforma um recurso natural, né, isso que a gente chama de matéria-prima, em outros produtos. As fábricas,
que fazem isso são chamadas de agroindústrias, certo? Então, nós temos aqui essa imagem de uma agroindústria. Aqui nós vamos falar um pouquinho do comércio, certo? O comércio é a troca, ou seja, né, compra e venda de bens e de serviços. Observe aí nas imagens, certo? Alguns estabelecimentos comerciais muito importantes para que as mercadorias sejam distribuídas entre as pessoas das diferentes regiões. Então, o comércio ele é o ponto da troca e da venda, certo? De produtos para abastecer as necessidades das pessoas. Nessa primeira imagem, nós podemos ver aqui o calçadão, certo? Aqui em uma loja, né? Uma loja não, aliás, várias lojas e produtos em uma rua comerciais, né? A gente vê aqui a loja de roupa e as pessoas aí andando, né? Para fazer esse consumo aí das mercadorias. Aqui do outro lado, a gente vê diversos produtos para consumo doméstico que são postos à venda em supermercados. Também a gente encontra nos supermercados produtos que estão lá dispostos para atender às nossas necessidades, certo? Nós falamos do comércio, agora vamos falar dos serviços, né? Os serviços são atividades que empresas e pessoas fornecem. É o caso do que ocorre com os dentistas, professores, eletricistas, motoristas, empregados domésticos, entre outros profissionais que prestam algum tipo de atendimento a alguém. Então, o serviço é alguém que fornece, né, o seu tipo de serviço a outra pessoa, certo? A gente está vendo aqui, ó, na primeira imagem. Deixa eu circular aqui para vocês. A gente está vendo aqui, né, o dentista, né? Um tratamento dentário é um importante serviço prestado pelo profissional que é o dentista. Daqui do lado, a gente está vendo o quê? O ensino escolar é um outro serviço muito importante a que todos têm direito. Então, esses daqui são alguns tipos de serviço que têm inúmeros outros. Eu coloquei apenas 2 só para vocês entenderem do que se trata. E agora, né, que nós já vimos tudo isso, nós vamos para a atividade, certo? Vocês vão fazer no livro de Geografia, a página 118. E no livro de atividades, que é aquele outro livro que a gente também utiliza, da página 203 até a página 207. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.